Então, a questão número 51 vai dizer assim: reduções sucessivas e acumuladas de 20 e 25% equivalem a uma única redução de. Então, no primeiro momento, a palavra acumuladas pode levar o candidato a simplesmente somar o 20 com o 25 e marcar a letra B, 45%, mas não é assim, porque são reduções sucessivas, ou seja, sai os 20% e daquilo que sobrou sai os 25%. Então, nós vamos resolver essa questão através do método do ponto de partida e do ponto de chegada. E a questão está falando em porcento aqui e porcento aqui. E como a gente não tem um valor especificado, a gente vai simular o valor 100, já que ele está falando duas vezes em percentual. Então, no primeiro momento da questão, a gente vai colocar aqui 100 e uma redução de 20% sobre 100 nada mais é do que 100 menos 20. Quer dizer, sai 20 de 100, 20%. E aí nós vamos ficar com o valor 80. E aí no segundo momento da questão, que é os 25, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar pelo 80. Ó. 80 menos 25% de 80. E reduzir 25% de 80 nada mais é do que ficar com 75% de 80. O que nos leva a uma multiplicação. Nós vamos ficar com 75% dos 80. Então, efetuando os cálculos, 80 vezes 75, depois 7 vezes 80, vai dar 6.000 dividido por 100, a gente vai simplesmente cortar, ó. Corta, corta, corta e corta. E vai ficar o valor 60. Mas essa daqui também não é a resposta, ó. Inclusive tem aqui também, tentando enganar o candidato. Não é nem a letra E, nem a letra B. A resposta vai ser o ponto de partida, que é 100, menos o ponto de chegada, que é 60. Equivalem a uma única redução de 40. Então, se eu tinha 100 no primeiro momento, e no fim eu fiquei com 60, quer dizer que eu reduzi 40, que é a resposta da questão, a letra A. Já na questão 52 nós temos, na tabela abaixo, são apresentados os dados da população residente total e da área total do estado do Rio Grande do Sul, de acordo com informações do Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. População residente total 10.693.929 e área total 268.781,9 km². Segundo esses dados, a densidade demográfica, habitantes dividido pelos quilômetros quadrados, no estado do Rio Grande do Sul, está entre 27 e 32, 32 e 37, 35 e 42, 42 e 47, 47 e 52. Então o que está sendo cobrado aqui é uma divisão, esse sinal aqui é o sinal de divisão. Habitantes dividido pelos quilômetros quadrados. E nós temos aqui os habitantes e os quilômetros quadrados. Então a primeira coisa, a gente vai organizar esses números aqui. 10.693.929 dividido por 268.781,9. E nos quilômetros quadrados nós temos uma vírgula. Então a gente vai multiplicar os dois por 10 com o objetivo de cortar a vírgula. Corta e corta. Esse número é enorme. É um número todo quebrado. Isso foi uma pegadinha da banca. Fazer você perder tempo. Essa divisão é uma divisão muito demorada, muito minuciosa, vamos dizer assim. Então a gente vai fazer um arredondamento. A gente vai resolver só até aqui. Ó. Então 10.693.000 a gente vai transformar em 10.700.000. E aí a gente pode até colocar os outros zeros aqui também, ó. Não tem problema. E no de baixo, a gente vai arredondar de 68, a gente vai arredondar para 70, ó. E a gente coloca também os outros zeros aqui. A gente, inclusive, tem mais um zero, porque a gente fez aquela multiplicação por 10 para cortar a vírgula. E quando a gente chega nesse ponto, a gente pode tranquilamente cortar aqui, ó. E aí ficou o valor 1070 dividido por 27. Que vai dar 3, 81, aí vai sobrar 26, 26, desce o 0,
260 dividido por 27 vai dar 9, porque quase chega, né? Se fosse 10 daria 270, vai dar 9. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 2, 18, com 6, 24. Vai sobrar 7, vai sobrar 17. E aí a gente coloca uma vírgula aqui, 170 dividido por 27. Vai dar 6. Mas quando ele fala está entre, significa que pode ser uma resposta aproximada. E dos intervalos que nos foram dados, 39,6 está entre 37 e 42. Portanto, a resposta da questão é a letra C. O que aconteceu? Então agora a gente vai entender o que aconteceu na hora do arredondamento. Para isso a gente vai fazer algumas comparações. Esse primeiro número está na casa da dezena de milhões, né? E esse aqui está na casa da centena de milhar. Apesar de ter essa vírgula aqui que ele colocou só para confundir. Então vou fazer alguns cálculos aproximados, só para você entender mais ou menos o que houve. Então esse primeiro número sofreu um acréscimo de 6.071. Esse outro número aqui, que é o número de quilômetros quadrados, sofreu um acréscimo de 1.298,1. 270 mil. Como dito anteriormente, esse número que está na casa da dezena de milhões. Então vamos fazer alguns cálculos só para comparar, só para entender mais ou menos o que aconteceu. Então se eu tiver 10 milhões e dividir por 250 mil, por exemplo, eu vou ficar com 40. Aí, como dito, houve um arredondamento no de cima de 6.000 e no de baixo de 1.200. 1.298, 1.300 praticamente. E se eu pegar essa mesma simulação que a gente fez e fizer os mesmos acréscimos que foram feitos lá no exercício, por exemplo, se eu pegar 10 milhões e aumentar 6.000 e dividir por 251.300, veja que dá 39,8, que é um valor muito próximo de 40. Agora vou fazer mais uma terceira simulação aqui. Vou aumentar 10.000 e na área total nós vamos aumentar os mesmos 1.300. Vai dar igual 39,8 novamente. Os dois arredondamentos que nós fizemos deram uma variação de 0,2 com relação aos 40. E o nosso intervalo é de 5. E quando a gente resolveu o exercício, após o arredondamento, deu 39,6 aproximadamente. E 39,6 é o número que está bem no meio, aqui dos 37 e do 42. Então se a gente tem uma variação de 5, e quando a gente arredonda 10.000, ou 6.000 e 1.000, isso não está impactando no resultado. Ainda mais que a gente tem um intervalo de 5 e a nossa variação está em apenas 0,2, 0,3. Portanto, a melhor opção para resolver uma questão de aproximação quando são números enormes e quebrados é arredondar no intuito de agilizar a resolução na hora da prova. Se de alguma forma esse vídeo ajudou você, dá um like, compartilha, inscreva-se no canal, porque a sua inscrição no canal é o grande incentivo para esse trabalho continuar.